Olá, começa agora o Agrocurso Pecuária de A a Z. No programa de hoje nós vamos falar sobre inseminação artificial e a IATF, inseminação artificial em tempo fixo, a sua relação com a estação de monta. O processo de inseminação se inicia pela observação e identificação da vaca que está no cio. A vaca que está no cio, ela apresenta vários sintomas, ela anda para lá e para cá, ela berra constantemente, ela sobe nas outras vacas, mas nada disso substitui o momento no qual ela se deixa montar por outra vaca. A vaca que se deixa montar é realmente a vaca que está no cio. O cio, ele é observado 2 vezes ao dia, pela manhã, por volta das 8 horas da manhã. Se a vaca aceita a monta nesse momento, ela é inseminada à tarde, por volta das 18 horas. Por isso que nós estamos aqui já à noite, no escuro, né, para inseminar o animal no momento exato, com melhores chances de ocorrer a concepção e a prenhez. Se a vaca aceita a monta no final da tarde, por volta das 18 horas, ela deve ser inseminada no outro dia, no próximo dia, pela manhã, por volta das 8 horas. O Rafael vai inseminar essa vaca e a gente vai acompanhar. O Rafael vai pegar essa água pré-aquecida a 36 graus, colocar naquele recipiente onde existe um termômetro que vai apontar que a temperatura realmente está a 36 graus, para que ele descongele adequadamente a dose de sêmen que está contida no botijão de nitrogênio líquido. O Rafael, ele já sabe qual animal, qual touro vai ser acasalado com essa vaca, ele já sabe qual é a localização da dose de sêmen desse touro dentro do botijão, para que ele tenha bastante presteza na pega dessa dose, para que ele não perca tempo e de alguma forma possa comprometer as outras doses. Ele mergulha a dose de sêmen na água pré-aquecida a 36 graus por cerca de 40 segundos, para que ocorra um descongelamento adequado. A dose de sêmen descongelada ela deve ser enxugada, porque o contato do sêmen com alguma gotícula de água pode comprometer a qualidade do sêmen, e ela é cortada em uma das extremidades com um instrumento próprio para isso. Agora o Rafael vai montar o aplicador que vai ser levado até a vaca que vai ser inseminada. A vulva da vaca que vai ser inseminada, ela deve ser higienizada com um papel limpo, sem água. O Rafael vai agora proceder à inseminação propriamente dita. Rafael limpou o reto da vaca para facilitar a inseminação. Ele vai encontrar as cérvixes do animal e atravessar com a pipeta, com o aplicador, todos os anéis cervicais até uma posição intrauterina, onde ele vai depositar o sêmen lentamente. Agora ele faz uma massagem no clitóris da vaca para estimular o transporte do sêmen até o oócito desse animal. É importante ressaltar que a pessoa que queira aprender a inseminar deve procurar uma das instituições que ministram o curso de inseminador, para realmente aprender a inseminar e ter bastante sucesso nessa atividade. Agora a IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. A IATF é uma ferramenta que possibilita que, através do uso de hormônios, hormônios que são implementados dentro de procedimentos que nós chamamos de protocolos, todas as vacas destinadas a este protocolo vão dar cio no mesmo momento e, consequentemente, elas vão ser inseminadas no mesmo momento.
Os protocolos, eles são variados. É necessário que antes de estabelecer qual vai ser o protocolo utilizado em um grupo de vacas, que essas vacas sejam examinadas, avaliadas por um médico veterinário, através de ultrassonografia. A palpação manual dificilmente vai dar todas as informações necessárias para o correto estabelecimento do protocolo. E dessa forma, o protocolo é implementado e no final dele, que geralmente ele demora 10 dias, no final desse protocolo, todas as vacas vão ser inseminadas no mesmo momento. A IATF traz alguns limitantes. O resultado da IATF é inferior àquele observado quando do cio natural. Embora o resultado seja inferior, a IATF ainda traz uma série de vantagens, porque você consegue implementar a inseminação artificial em rebanhos nos quais era praticamente impossível, porque a observação de cio era impossível. Esse procedimento traz vantagens para a sanidade dos animais. Ele evita que doenças sexualmente transmissíveis sejam passadas do touro para a vaca e vice-versa. E tem um fator muito importante que vale a pena reforçar. A IATF é uma evolução da inseminação em si. Ela ajuda a diminuir um item chamado de intervalo entre partos, ou seja, permite uma interferência na fase do anestro. A fase de anestro acontece depois do parto do bezerro. É o período em que a vaca não dá cio. Esse tempo deve durar entre 60 e 90 dias e também é conhecido como período de serviço. É nele que nós injetamos hormônios nas matrizes e nas novilhas para gerar uma nova prenhez e terem no máximo 12 meses um bezerro. Agora vamos à estação de monta com o professor Alexandre Bisinotto. É com você, professor. A estação de monta é uma prática de manejo reprodutivo muito interessante a ser adotada em uma propriedade, porque através dela a gente consegue concentrar partos das matrizes em determinadas épocas que a gente julga conveniente ou interessante a atividade. No caso da pecuária de leite, essa atividade aqui no Brasil, ela praticamente não é realizada, a não ser uma outra propriedade que queira fazer com que as suas fêmeas venham a se reproduzir em momentos diferentes ao longo do ano, mas de forma concentrada. Para isso, muitas delas usam até de um outro artifício que nós falamos a respeito, que é a prática da inseminação artificial a tempo fixo. Você consegue induzir o animal a ciclar a sua reprodução num determinado dia e ali você realiza a inseminação. Dá muito certo com inseminação, aliás, é recomendado que seja feita com inseminação. No caso de gado de corte, essa prática ela se torna ainda mais interessante. Por quê? É por meio dela que nós vamos uniformizar o rebanho. Nós vamos uniformizar a bezerrada, porque a diferença de idade entre o bezerro mais velho e o bezerro mais novo vai ser menor. Isso acontece porque eu concentrei a cobrição das vacas pelos touros ou pela inseminação artificial em um período do ano. Esse período do ano normalmente está relacionado à época das chuvas, aonde nós temos sobra de pastagem e os animais comem atendendo à sua nutrição e com isso eles conseguem manter a sua fisiologia normal. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais agrocurso especial Pecuária de A a Z aqui pelo Canal Rural. Estamos de volta com o agrocurso Pecuária de A a Z pelo Canal Rural. O assunto desse bloco é a estação de monta. Confira. Caso a matriz não tenha uma nutrição adequada, ela não vai estabelecer normalmente o seu ciclo reprodutivo. Em outras palavras, ela não vai dar cio, ela não vai aceitar o touro, ela não vai estar preparada para uma inseminação artificial. Então,
a escolha do melhor momento para se fazer a cobertura dessas matrizes passa a uma adequação ao ambiente criatório aonde esses animais são criados. Se estamos numa região onde as chuvas se estabelecem no período aí de novembro até março, abril, o período interessante para se promover a estação de monta seria a partir de novembro, dezembro. Porque aí as fêmeas estariam bem nutridas e irão ciclar normalmente, sem custo algum, a não ser o custo da pastagem. Fêmeas bem nutridas ciclam normalmente, aceitam os touros e recebem a inseminação artificial de forma eficiente. Se nós pretendemos realizar uma estação de monta de 3 ou 4 meses, iniciando em novembro, dezembro, torna-se necessário a retirada dos touros com antecedência do meio da vacada. Então, mais uma vez, a gente chama atenção ao planejamento. Você que vai auxiliar nesse processo, lembre as pessoas que estão envolvidas que a estação de monta precisa de um tempo para ser planejada. A retirada desses touros se dá, por exemplo, ainda no início do ano, com a máxima antecedência possível. Então, você vai, de certa forma, atrasar ou regular um pouco mais o processo de reprodução dentro da fazenda. Alguns acham que é perder, porque fêmeas vão deixar de parir no intervalo menor. Realmente, esse intervalo, principalmente no primeiro ano, ele vai aumentar um pouco. Mas depois do primeiro ano, a tendência é sempre termos vacas com parições próximas dos 12 meses de intervalo. Entenderam? Então não se preocupe, retirem os touros com antecedência para uni-los às vacas, ou seja, juntá-los com as matrizes, no período que nós estabelecemos como período adequado para iniciar a estação de monta. Então, eles vão ser agrupados no início aí de novembro, dezembro, e vão ficar com essas fêmeas por 3 a 4 meses. Ao longo desse período, nós vamos ter visitas aí do médico veterinário para realizar o diagnóstico de gestação desses animais. A preferência é que isso venha a acontecer algo em torno de 30 dias, ou seja, com intervalo de 30 dias. Aí a gente tem uma noção exata de como está a questão reprodutiva do rebanho e conseguimos manejar melhor esse lote de animais, separando das matrizes ainda vazias aquelas que já tiveram a sua prenhez confirmada. Essas que já estão com prenhez confirmada nem devem mais voltar ao curral. Quanto mais soltas nos pastos elas ficarem, melhor vai ser para elas e melhor para a gente também, porque a gestação dela vai ficar melhor garantida. Ela não vai ser submetida a um estresse do curral. Aquelas que não foram emprenhadas ainda no primeiro mês, vão ter mais 2 ou 3 meses para se confirmar essa prenhez. Esse rigor, ele deve aumentar a cada ano da realização da estação de monta. Tem colegas que sugerem ainda dar um perdão, principalmente para as novilhas, no primeiro ano da estação de monta. Isso porque, na verdade, algumas delas podem ainda não ter chegado na fase madura, permitindo assim uma boa eficiência reprodutiva. Porém, se você quiser ser mais rigoroso, é interessante você adotar isso para qualquer categoria de fêmeas aptas à reprodução. Com a prática disso e com o rigor a cada ano da estação, tenha certeza que você vai ter um parto por ano de todas as matrizes que estão inseridas dentro do programa da estação de monta. Ao final da estação de monta, a nossa atenção se volta à próxima fase, que é a gestação desses animais que foram submetidas
a monta natural ou a inseminação artificial. Olha que detalhe interessante provocado pela prática da estação de monta. Ao se aproximar da fase do parto, o fato de termos agrupado a reprodução dessas matrizes nos permite adotar uma prática de nutrição apropriada para todo o rebanho de matrizes. Ou seja, nós podemos adotar uma suplementação especial para a fase de gestação final para todas as matrizes envolvidas dentro do planejamento da estação de monta. Isso facilita o manejo, reduz custo e aumenta a eficiência. Não para por aí não. Uma outra vantagem está no parto propriamente dito. Aquele cuidado que o vaqueiro tem de visitar o pasto maternidade, no caso de gado de corte, pelo menos 2 vezes ao dia, principalmente se esse pasto maternidade for um pouco mais distante das áreas de circulação, esse cuidado ele vai se concentrar em poucos períodos ou em poucos meses do ano, porque você concentrou a aparição. Então, aquela história de acompanhar o parto das vacas, identificar se tem vaca rejeitando o bezerro ou não, se tem vaca com problema para parir ou não, né? A cura do umbigo do bezerro, né? Todo esse processo acontece em um tempo reduzido dentro do ano, 3 a 4 meses. Além disso, nós vamos ter, por exemplo, uma vacinação contra paratifo, por exemplo, no caso de bezerros, que vai acontecer com todo o lote, não é? Também numa mesma fase, no mesmo tempo, no mesmo período do ano. Isso só facilita manejo, só facilita trabalho, porque no restante do ano, os profissionais que estariam envolvidos nesse aspecto do pasto maternidade, por exemplo, ele pode se envolver em outra atividade dentro da fazenda. Veja só as vantagens que nós teríamos com a estação, só com essa parte de manejo dentro da propriedade com os animais. E na próxima parte desse programa você vai conhecer os benefícios da estação de monta. O agrocurso é dividido na semana sempre às terças e quintas, das 9 às 9h30. A estação de monta deve ser muito bem planejada. Esse tipo de criação garante um bezerro por ano em cada matriz. Nós vamos fazer uma revisão do que é uma estação de monta e quando ela deve acontecer. Para melhor explicar etapa por etapa, nós vamos usar 4 anos como referência. Os anos neste caso são 2010, 2011, 2012 e 2013. Nós vamos dividir agora os 12 meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Mais importante do que dividir os meses é a divisão por estação climática. No Brasil tropical, elas são basicamente divididas em 2, a estação chuvosa e a estação seca. A monta deve ocorrer na estação chuvosa, pois é aqui que existe a maior oferta de pastagem para os animais. Essa estação normalmente começa em novembro e é trabalhada por 4 meses. A novilha tem uma chance a mais. Ela ganha 1 mês e passa a ter 5 meses para realizar a monta. A vaca que emprenhar no início desse período vai entrar em trabalho de parto 9 meses depois, ou seja, ela vai parir entre os meses de agosto e novembro do ano seguinte. Respeitando o tempo de crescimento dos bezerros, a desmama desses animais vai acontecer no 3º ano da nossa evolução de estação de monta, entre os meses de março a junho de 2012, como consta na tabela. E esses animais vão estar prontos para serem confinados a partir de julho de 2013, sendo que o abate em confinamento deverá acontecer entre setembro e outubro desse ano. E os animais de abate a pasto devem ocorrer a partir de dezembro de 2013. Percebam o quanto é importante controlar bem a questão da reprodução dos animais. Aqui nessa propriedade, por exemplo, que trabalha com estação de monta, a gente vê o reflexo dessa preocupação com a reprodução, por vários motivos, como, por exemplo, regular e identificar vacas que podem vir a ser pouco eficientes, não é, na reprodução,
mas também essa estação de monta, ela nos traz alguns benefícios, como por exemplo, a homogeneização dos lotes, ou seja, o equilíbrio físico, corporal, de todos os animais que estão envolvidos dentro desse lote. É importante que eu tenha fêmeas, matrizes, com o mesmo porte, de preferência de mesma idade, ou seja, na mesma condição fisiológica, porque isso me garante uma melhor avaliação da eficiência desse animal quando comparado com as suas companheiras de rebanho. Mas o reflexo se dá também na fase de cria. Por quê? Essas fêmeas que foram cobertas por touros ou por inseminação artificial e geraram bezerros com idades com intervalo menores, como é o caso da estação de monta, que pode chegar até 4 meses ou um pouquinho mais de diferença entre o bezerro mais velho e o bezerro mais novo, me traz lotes homogêneos, lotes com a mesma idade. Então, daí para frente, fica fácil, porque nos permite planejar uma série de outras atividades que são de rotinas dentro da fazenda, como a própria desmama, como a cura do umbigo, né? Como uma suplementação diferenciada, porque todos os animais apresentam-se praticamente dentro da mesma idade. Isso racionaliza manejo, isso racionaliza mão de obra e também melhora a eficiência do sistema de produção, porque todo mundo entra na mesma fase de vida dentro daquele ambiente. Todo mundo entra na seca com a mesma idade, então passa a ter condição de receber o mesmo suplemento, facilitando assim esse manejo. Cabe a nós então, com essa formação de lote homogêneo, nos prepararmos para a fase seguinte, que é a fase da recria. Então isso vai facilitar o processo de desmame e passar para a fase de cria, porque eu vou ter condições de formar novos lotes com esses animais jovens. E falando em formar novos lotes, existem algumas dicas, que por exemplo, nós podemos começar o que é praticado aqui nessa propriedade, onde se forma lote de até 200 animais na fase inicial da vida, pós-desmame, e isso vai sendo subdividido, formando outros lotes menores, até chegar na fase jovem, aonde se fixa em 30 animais para ser colocadas junto com seus touros. Então caímos naquela relação touro-vacas ou touro-novilhas de 1 para 30, 1 para 40. No caso específico dessa fazenda, de 1 para 30. E o que é interessante de se trabalhar com lotes homogêneos e preferencialmente por um longo período de prazo, é que a gente começa então com esse manejo eliminar um problema que é comum quando a gente mistura animais de lotes diferentes, que é a disputa por liderança, não é? Que tanto dificulta a sobrevida ou a eficiência de alguns animais que são considerados mais fracos que outros dentro daquele lote. Então, trabalhar com homogeneidade nos traz só benefícios. Procuremos, então, principalmente dentro da pecuária de corte e dentro daquelas propriedades que trabalham com a fase de cria, buscarmos formar lotes homogêneos. Aquelas que são especializadas em outras áreas, outras fases, como recria ou até engorda, é importante também realizar essa homogeneização, justamente para evitar efeitos de interferência de comportamento de outros animais influenciando o rebanho. Existe uma estratégia que nós devemos adotar com a estação de monta, que é o planejamento alimentar de todos os animais envolvidos. Veja só, eu falei que para uma vaca emprenhar, ela precisa estar bem nutrida. Daí a importância da pastagem. Daí a importância de se esperar as chuvas começarem na região. Porque aí elas vão se alimentar, vão reproduzir, vão aceitar a monta. Beleza. Elas passam fase da gestação delas ainda dentro de um período onde a qualidade da forragem é muito boa. Porque ela vai pegar meio e fim de estação chuvosa, mais o início da estação seca, que ainda nós temos forragem em disponibilidade para essas matrizes. E o que se recomenda
normalmente é que se faça uma suplementação volumosa em regiões onde a seca castiga um pouco mais, no momento do pré-parto, seja ali do 8º mês de gestação e 9º mês de gestação, para não deixar ela sentir muito. Isso depende da prática da fazenda, depende da tecnologia que a fazenda adota dentro dos seus sistemas de produção. Recomenda-se, se do ponto de vista econômico é viável, pratique. Se naquele momento a estação climática está boa, está favorável, pode-se dispensar. Vai depender daquilo que a fazenda tem a oferecer, do que o ambiente tem a oferecer. É lógico que isso depende de algumas regiões do Brasil, tá ok? Mas olha só um detalhe. Eu falei de parto concentrado, de cuidados com o umbigo de bezerro. A estação de monta acontecendo no início das águas, normalmente o parto vai acontecer durante a estação seca do ano. E nesse período do ano, a incidência de problemas relacionados a bicheiras, relacionados a parasitas, ela é menor, porque a umidade ambiental é menor. Então isso favorece aos bezerros nessa fase inicial. E não complica a vida deles, porque nesse primeiro período da vida deles, eles estão dependendo única e exclusivamente do leite da mãe. Olá, está no ar o nosso agrocurso Manejo de Pastagens. E a aula de hoje é com o professor da FASU, Juliano Rezende. O Juliano vai nos explicar passo a passo como ocorre a elaboração, a implementação e a condução de um projeto para produção animal em pasto. Preparados? A nossa aula começa agora. Olá pessoal, bem-vindos à aula 2 do agrocurso sobre manejo de pastagem. Meu nome é Juliano Rezende, eu sou professor aqui da FASU e nós vamos conversar um pouco hoje sobre elaboração, implantação e condução de um projeto na pecuária. O pontapé inicial é o contato do cliente com o técnico que vai elaborar o projeto. Nesse primeiro contato é marcada uma visita e o técnico vai até a fazenda para desenvolver o que a gente chama de diagnóstico. Esse diagnóstico, a primeira etapa é anotar os dados do cliente e, em segundo momento, os dados da propriedade. Então, os dados do proprietário e depois os dados da propriedade. Pela localização, é comum a gente buscar informações como índice pluviométrico. O técnico, para elaborar um projeto, ele precisa saber o quanto que chove naquela propriedade. Isso tem uma importância muito grande na tomada de decisão. Se eu vou sugerir uma adubação, se eu vou sugerir um plantio de pasto, se eu vou sugerir um controle de planta invasora no projeto, eu preciso conhecer essa informação. Então nós pegamos índice pluviométrico, isso é feito às vezes por uma estação meteorológica do município. É importante o técnico também conhecer qual é a fertilidade de solo daquela propriedade, né? É de praxe, às vezes leva a sonda, faz a coleta, manda para o laboratório, para depois saber qual que é o potencial. É importante você conhecer o potencial do céu, o quanto chove naquela propriedade e o quanto eu posso produzir de matéria seca de pasto e o quanto o solo suporta também, pela fertilidade natural. Feito isso, a gente vai para campo para conhecer a infraestrutura da propriedade, que também é muito importante. Temos aqui o exemplo de uma área de pastagem. Então o técnico ele vai, roda a campo, ele leva a sua caneta, ele leva a sua caderneta e aí ele vai anotar. Um exemplo, esse pasto é o pasto da jaqueira. Eu vou anotar e vou caracterizar qual que é o nível de degradação desse pasto em questão. A gente vê que é um pasto que está muito infestado de plantas invasoras, porém um estande bom de capim. Então, na elaboração desse projeto, cabe ao técnico tomar uma decisão. O pasto da jaqueira ele vai ser recuperado através de herbicida, de calagem, de adubação, se for necessário, ou ele vai ser renovado.
eu vou arar, eu vou gradear, eu vou nivelar e eu vou introduzir ali uma outra espécie forrageira. Eu preciso então conhecer cada área da fazenda, anotar para não depois esquecer, e em cima disso eu vou fazer um cronograma de sugestões na elaboração do projeto de qual será a medida específica para cada área da fazenda. Dando continuidade, a gente visita também a área de saleiro, muito importante, apesar que poucas pessoas entendem isso. Aqui a gente tem um exemplo de um saleiro de aproximadamente 2 metros, 2,5 metros de comprimento. Esse saleiro é descoberto. Então, na elaboração do projeto, eu vou fazer uma sugestão, o técnico ele faz uma sugestão se é necessário cobrir esse saleiro ou se pode deixar como está. É fundamental o técnico também conhecer qual que é o tipo de aguada da propriedade. Muitas fazendas hoje trabalham com aguadas que a gente chama de aguada natural. Às vezes é um riacho, às vezes é um rio com a corredeira mais forte, às vezes é uma barragem, uma represa que foi feita com o intuito de fornecer água para o animal. Tem também o tipo de aguada artificial. Nós temos aqui um exemplo, um bebedouro, é o tipo de água que a gente considera como sendo a água ideal. Então, na elaboração do projeto, o técnico tem que ver se cabe naquele momento a implantação de bebedouro na fazenda como um todo ou se é possível recuperar aquelas aguadas naturais, com limpeza de borda, uso de herbicida para controlar a planta aquática, melhorar a área de chegada para o gado. Então, isso é uma coisa que vai ser trabalhada, com certeza terá um orçamento para isso. Então, na elaboração do projeto, depois de feito o diagnóstico, a gente também considera o quanto custa cada coisa, o quanto custa eu recuperar esse pasto, o quanto custa eu cobrir esse saleiro, o quanto custa eu colocar uma água como aquela ali, que é uma água artificial, para o animal ganhar mais peso. E a gente vai ver se o pecuarista ele tem o orçamento, se ele tem o dinheiro disponível para fazer todas essas etapas. Se isso não for possível, depois em reunião com o proprietário, com a equipe, a gente toma algumas decisões. Eu vou gastar aproximadamente R$700 para recuperar esse pasto por hectare. Eu vou gastar aproximadamente R$2.000 para cobrir esse saleiro. Eu vou gastar aproximadamente R$2.000 para construir um bebedouro daquele. Se eu não tenho todo esse dinheiro, é normal a gente escolher o que é prioridade. Então, na elaboração, você coloca tudo. Eu preciso recuperar o pasto, eu preciso cobrir o saleiro, eu preciso colocar uma aguada artificial. Mas na execução, a gente determina, se o orçamento não permitir, o que é prioridade. Ao meu ver, a prioridade aqui seria recuperar o pasto, porque o nível de infestação de plantas invasoras está muito alto, não preciso renovar, eu consigo recuperar. O saleiro, apesar de estar descoberto e não ser o ideal, é uma coisa que pode esperar. Então, na sequência de prioridades, eu não faria o saleiro, eu faria talvez um bebedouro, que é mais importante. Então, é muito interessante isso. Quando a gente faz um projeto de estruturação de uma propriedade, fica muito caro. E o pecuarista, às vezes, toma um susto. É muito importante o técnico falar para o pecuarista o seguinte: você gasta 4, 5 anos para estruturar a sua propriedade. O projeto é esse, vamos implantar por etapas. É como construir uma casa sem dinheiro. Primeiro você faz o alicerce, que é o mais importante, não tem como começar do telhado. Aí você vai fazendo os tijolos e por fim a casa está pronta. A fazenda é a mesma coisa. Eu vou determinar tudo o que precisa ser feito no geral, mas eu determino prioridades para cada ano, certo? Então tem que ter esse sentimento também. E por fim, na execução do projeto, eu preciso conversar com o meu cliente. Eu preciso saber quais são as dúvidas do meu cliente e qual que é o objetivo. Um exemplo clássico: se o meu cliente me fala o seguinte: Juliano, eu quero ganhar o máximo de dinheiro possível na minha fazenda, ou eu quero ter o maior lucro possível na minha fazenda, provavelmente eu vou sugerir para ele produzir leite. Então eu vou fazer o diagnóstico da fazenda, eu vou elaborar o projeto focado na produção de leite, porque o lucro é maior.
Só que se eu não converso com o meu cliente, se eu não pergunto quais são os objetivos, às vezes eu vou fazer um projeto que não vai ser implantado. Porque ele depois pode me falar, Juliano, eu não gosto de leite. Eu não sou pecuarista de produção de leite, eu gosto é de boi, eu quero produzir carne. Então eu preciso saber qual que é o objetivo do meu cliente. O contrário também pode acontecer. Às vezes o pecuarista, ele é um investidor e ele está disposto a ter o maior lucro possível. Então nós vamos recomendar para ele um projeto de produção de leite intensivo, com pasto adubado, se for possível irrigado. E aí vamos indicar um técnico para estar conduzindo a atividade, uma coisa bem profissional. Então são 3 etapas. Eu vou fazer o diagnóstico, eu vou elaborar o projeto com base no que o meu cliente quer, com base no perfil do meu cliente, e aí vem a fase de implantação, que eu acredito que seja a mais difícil, porque a gente trabalha com recurso humano. Então eu vou fazer uma sugestão de divisão de pastos, por exemplo. Aqui a gente tem uma área que está bem dividida, o pastejo é todo uniforme. Se o pastejo é desuniforme, eu preciso redividir a minha fazenda. E para eu redividir, gente é que vai fazer. Então entra na parte de recursos humanos. A parte de implantação eu acredito que seja a parte mais complicada que tem hoje. E a tendência é piorar. Uma coisa importante é o seguinte, o técnico vai fazer um orçamento. Eu vou falar para o meu cliente que ele vai gastar R$500 mil para estruturar a fazenda. Na implantação desse projeto é fundamental o técnico que está acompanhando fazer o orçamento realizado. Então eu tenho um orçamento previsto e eu tenho que ter um orçamento realizado. Um exemplo, eu tenho uma previsão de custo de R$2 mil para construir um bebedouro daquele. Mas pode ser que eu gaste 3. Então se estava previsto 2 eu gastei 3, alguma coisa saiu errada. A gente precisa checar o que foi. Se foi um furo de execução de projeto ou se foi o projeto feito com orçamento errado. Hoje a gente trabalha com uma ferramenta muito importante que é o GPS. Então eu vou marcar quantos quilômetros de cerca eu fiz naquela propriedade. Eu fiz lá 10 quilômetros de cerca convencional. Geralmente 1 quilômetro de cerca convencional custa R$10 mil. Então se foram 10 quilômetros, eu vou gastar R$100 mil para fazer a subdivisão da área. Então existe o orçamento previsto e tem que ter o orçamento realizado, para depois estar comparando e ver onde é o furo. O técnico, na medida que ele vai fazendo vários projetos, ele vai criando para ele um benchmark. Então hoje a gente tem alguns indicadores. Por exemplo, se eu faço a sugestão para o meu cliente colocar uma água de bebedouro, aproximadamente ele vai gastar R$120 por hectare. Se ele tem 1.000 hectares de área, são R$120 mil. Então já dá para ter um pré-orçamento ali naquela sugestão de mudança de água. E aí a gente vê se ele dispõe desse recurso ou não. Uma outra coisa importante na hora de elaborar um projeto é o técnico estar ligado com pesquisa. Um exemplo, se eu faço uma sugestão de mudar a água de natural para artificial, isso vai gerar um custo. E eu preciso justificar para o meu cliente o porquê que ele tem que fazer isso. Você vai gastar R$120 por hectare. Porém, tem experimento que mostra que o boi vai ganhar uma arroba a mais por ano. Uma arroba ela é vendida hoje por R$90 a R$100. Então, 1,2 boi por hectare no primeiro ano já paga o investimento. A gente sempre então faz um link com a necessidade em função do que a pesquisa mostrou. E mostra para o cliente que ele vai gastar R$1, mas ele vai recuperar aquele R$1 gasto, porque aquele item é um item que está diretamente ligado com a produção. A gente já viu algumas fazendas, já acompanhamos alguns projetos, algumas ideias, alguns projetos feitos pelo pecuarista, onde o primeiro gasto que ele queria fazer na propriedade era a implantação de um curral anti-estresse. O curral anti-estresse é necessário? Com certeza, mas não é vital. Então, se eu tenho um recurso limitado, eu não vou investir esse recurso no curral anti-estresse. Eu vou investir esse recurso aqui no controle de planta invasora. Isso vai me gerar uma maior capacidade de suporte, isso vai me retornar em carne. Eu vou investir na construção de bebedouro, eu vou investir aqui no saleiro.
Né? Se a área de chegada, isso é muito importante também observar, se a área de chegada do saleiro não está compatível com o tamanho do rebanho, eu preciso construir mais. Então, às vezes, a solução não é cobrir esse daqui, é colocar outro aqui do lado, para redimensionar e dar a oportunidade de todos os animais chegarem na área de coxo, lamber o sal, beber água e voltar para o pasto. Então, o projeto ele tem que ser elaborado, ele tem que ser focado na produção. Não adianta a gente querer colocar na fazenda alguma coisa, alguma estrutura que não vá, no curto prazo, gerar carne, gerar leite, gerar lucro. É mais ou menos assim. Que tal tirar todas as suas dúvidas com o próprio professor? É uma boa, não é mesmo? Então entre agora no nosso site agrocurso.com.br e faça a sua matrícula. Só assim você passa a ter acesso a bate-papos online com os nossos professores, além de poder assistir às aulas administradas aqui pelo Canal Rural quantas vezes você quiser. E o aluno matriculado também passa a ter acesso à apostila e às aulas extras online. Tudo isso para preparar melhor o aluno para a nossa prova final, que é ministrada pela internet ao final do curso. Então comece agora a garantir o seu certificado em manejo de pastagem pelas faculdades associadas de Uberaba e com o reconhecimento da ABCZ. agrocurso.com.br, a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso agrocurso Manejo de Pastagem e o professor Juliano Rezende está nos explicando todos os passos para a elaboração, implantação e a condução de um projeto para produção animal em pasto. É com você, professor. Muito comum em projetos de lotação rotacionada o uso de corredores que dão acesso ao que a gente chama de área de lazer. É uma área onde vai estar posicionado o bebedouro, tem o saleiro, a suplementação e bebida de água dos animais. Muito cuidado com isso. Área de corredor, largura de corredor não economiza. É muito comum o pecuarista, por achar que vai perder área de pasto, querer fazer corredor curto, corredor estreito, aliás. Isso é problema, vai dar lama. Aqui a gente tem no exemplo uma área de lazer que também deu lama. Área intensiva, alta densidade animal, muito gado pisando. Nessa época das águas, está aqui o problema. E agora, para solucionar, é um dinheiro que vai gastar que se tivesse sido planejado, não precisaria desse recurso. Eu tenho trabalhado com 10 metros quadrados para cada unidade animal, no mínimo. Pode ser 15, pode ser 20, vai depender muito da condição do terreno. Se o terreno tem muita pedra, se o terreno é muito acidentado, se a terra é muito fofa, porque é muito arenosa, aumente isso. Então é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando vai fazer um projeto como esse. Um outro exemplo aqui é o saleiro coberto. Existem dois tipos de cobertura. Aquela que é para desencargo de consciência do pecuarista, ele acha que o saleiro dele é coberto, e um saleiro que é coberto de fato como esse. Então aqui, se chover, as laterais são fechadas, tem duas folhas que não vai deixar o sal molhar. Ok? Então, para fazer uma cobertura de saleiro, fica caro. É o que nós já conversamos. Tem que ver se é a prioridade, porque se for fazer, que faça bem feito. Outra coisa que a gente olha quando está fazendo o diagnóstico é a parte de sombreamento. É muito importante que tenha sombra na fazenda. É uma cultura nova. O pecuarista está acostumado a derrubar árvore. Agora, a gente não está preconizando também, não funciona, plantar árvore no pasto. No projeto de estruturação da propriedade, nós vamos colocar uma área de lazer grande para não dar lama, vai ter lá o bebedouro, vai ter lá o saleiro e em volta nós vamos arborizar. Hoje eu tenho trabalhado muito com eucalipto, para mim é a melhor sombra que tem. Cresce rápido, tem uma série de vantagens que está descrito na apostila. Então a gente vai arborizar em volta da área de lazer para disponibilizar para o gado também o recurso sombra. Muitos trabalhos de pesquisa hoje já mostram que o animal, mesmo o zebu, também tem estresse calórico. E esse problema vai ser resolvido com a presença de sombra. Então vamos agora recapitular. A gente precisa melhorar o pasto, a gente precisa colocar uma água de qualidade, a gente precisa colocar um saleiro coberto,
A gente precisa conscientizar a equipe de colocar o sal também. Não adianta ter o saleiro se não vai colocar o sal. Eu tento evitar corredor, mesmo quando a lotação é rotacionada. Se tiver que fazer corredor, que faça com a largura de no mínimo 8 metros. E área de lazer, muito comum, faça de 10, 15 metros acima, para não ter problema depois. Uma coisa importante na fase do diagnóstico: o técnico vai na fazenda e leva uma máquina fotográfica. Aqui eu comentei do problema de lama. A gente vai fotografar e essa foto vai ser colocada depois no diagnóstico. Aqui eu tenho um problema, eu vou dar a solução. Eu vou fazer uma fotografia do antes, do agora e do depois, quando esse problema for resolvido. Então, nesse projeto de elaboração da estruturação da fazenda, eu vou trabalhar tanto o recurso financeiro, quanto também fazer um histórico de imagens. Olha, a sua fazenda, ela era assim, toda degradada. O seu pasto tinha planta invasora, a sua cerca caía, a sua água era suja, o seu saleiro não tinha cobertura. Você investiu algum dinheiro, nós recuperamos isso e agora a fazenda está com essa nova cara. Então é de praxe também no nosso trabalho fazer tanto a simulação econômica quanto uma sequência de fotografias da fazenda para depois estar fazendo o acompanhamento. Importante também o técnico conhecer como é o curral da propriedade e acompanhar o manejo. Hoje se fala muito no curral de baixo estresse, no curral anti-estresse. Isso gera um investimento, uma necessidade de recursos que às vezes pode ser investido em uma outra coisa na fazenda. Então eu sempre gosto de acompanhar o manejo do curral e às vezes com uma simples sugestão você vai conseguir adequar o curral da propriedade à ideia anti-estresse. Então você não precisa ter a estrutura toda configurada para um anti-estresse moderno, sendo que você às vezes pode adaptar o seu curral, se isso valer a pena financeiramente, porque tem alguns ajustes que às vezes custa o que o curral novo custaria. Então, às vezes com um pequeno recurso financeiro a gente consegue adaptar o curral da fazenda para melhorar o manejo. É importante lembrar que no processo de condução do projeto, então a gente vai elaborar, a gente vai implantar, mas vai também conduzir. No processo de condução de um projeto pecuário, eu preciso acompanhar desempenho animal. Eu preciso saber o quanto o animal está ganhando por ano. Você está ganhando 5, 6, 7 arrobas por ano. Isso é um reflexo, isso deve ser um reflexo das mudanças que foram feitas. Por exemplo, a fazenda antes de ser estruturada tinha ali um ganho estimado de 4 arrobas por animal ano. Geralmente isso é estimado, porque não é praxe o pecuarista medir. Você faz o projeto de estruturação da fazenda, melhora pasto, melhora água, melhora sal, espera-se que esse animal passe a ganhar 30%, 40%, 50% a mais. Então isso tem que ser medido. E para eu medir, eu preciso de um curral funcional. Não tem como o técnico cobrar do vaqueiro uma pesagem bimestral e aí não ter uma estrutura que proporcione condição de trabalho. Então é muito importante também acompanhar o manejo do curral, fazer alguns ajustes. Se não tiver um tronco balança, entra ali na lista das prioridades para ser comprado, para ser investido. E a partir daquele momento em que o curral oferece uma condição de trabalho, no processo de condução, acompanhar a pesagem, o desempenho animal para cálculo de ganho médio diário. Isso pode ser até uma forma de bonificação de um salário variável de um vaqueiro. Estabelece uma meta, eu quero 500 gramas por boi dia. Se ganhar 600, alguma remuneração variável para incentivar. Lembro que recurso humano hoje em dia não está fácil, gente interessada que veste a camisa não está fácil. E essa remuneração variável, esse incentivo também já chegou para dentro da porteira. Não é mais coisa de empresa urbana. Hoje, se você não incentivar o seu funcionário, o seu boi não vai ganhar peso. Continuando a nossa aula, depois de feito o diagnóstico, faremos então a conclusão do que foi colhido no campo.
né, que a gente chama de conclusão do diagnóstico. A conclusão do diagnóstico nada mais é do que definir o que eu vou fazer. Eu tenho a opção, então, de mudar de atividade, eu tenho a opção de sugerir para o cliente vender a fazenda, ou então eu vou definir se ele vai trabalhar com pecuária e qual é a fase da pecuária que ele vai desenvolver. Tem a opção de trabalhar com cria, trabalhar com recria, com engorda, fazer ciclo completo. Essa decisão, na minha opinião, ela está focada em 2 fatores. Primeiro, afinidade. Existem pessoas que não gostam da pecuária leiteira, que não gostam de cria dentro da pecuária de corte ou que preferem fazer a recria. Então, a afinidade ela tem que ser levada em consideração, mas principalmente a questão econômica. No final do diagnóstico, quando a gente pergunta para o cliente qual que é a dúvida e qual que é o seu interesse, qual é o seu objetivo, ele pode me responder: eu quero ter uma remuneração, por exemplo, de 6% sobre o capital que eu vou imobilizar na atividade. Vamos fazer o seguinte cálculo. Se eu estou aqui na região de Uberaba, região de terra cara, terra em torno de 10 a 12 mil reais por hectare, e ele quer uma remuneração de 6% em cima disso, vamos fazer o cálculo. Uma terra que custa 12 mil reais por hectare, vezes 6% de remuneração, essa terra tem que gerar um lucro de aproximadamente R$ 720. Para eu ter um lucro de R$ 720 por hectare, provavelmente eu não vou conseguir com cria. Eu vou ter que trabalhar com recria ou com engorda, ou de repente desenvolver uma atividade leiteira. Então, o próprio objetivo do meu cliente em conseguir esse lucro, talvez para competir com a cana, para competir com a agricultura, já me dá uma direção de qual atividade eu vou sugerir dentro do projeto que eu vou elaborar. Então, vamos partir da seguinte premissa. Vamos trabalhar aqui na aula de hoje com um exemplo de pecuária que desenvolve recria e engorda, onde o foco é conseguir o lucro de R$ 720 por hectare, baseado tanto na afinidade do meu cliente em trabalhar com pecuária, quanto no objetivo de conseguir 6% sobre o capital imobilizado. Então, vamos trabalhar o projeto para alcançar esse objetivo. Feita a conclusão, vamos para a elaboração em si do projeto. Então, essa primeira etapa, que é a etapa da elaboração, ela está dividida em 3 fases. A primeira fase nós já falamos, a fase do diagnóstico. A segunda fase seria a conclusão desse diagnóstico. E a terceira fase é a elaboração do projeto em si. Vocês viram aí que o professor já está em sala de aula para explicar melhor a parte teórica dessa aula. Preste bastante atenção para depois tirar as suas dúvidas com ele mesmo através dos nossos bate-papos online. Mas para isso é preciso fazer a sua matrícula. Então acesse o nosso site agrocurso.com.br e a gente volta depois do intervalo. Não sai daí não. Estamos de volta com o nosso agrocurso Manejo de Pastagem aqui pelo Canal Rural. Passadas as fases de diagnóstico e conclusão do diagnóstico, o professor Juliano Rezende começa a explicar agora o processo de elaboração do projeto. Papel e caneta na mão. É com você, professor. Elaboração do projeto. Vamos começar com a subdivisão de pastagem. É comum o técnico querer subdividir a fazenda em piquetes, e quanto mais piquetes, melhor. Muito cuidado com isso. Tem 3 situações que eu recomendo subdividir uma fazenda. Primeira situação, se você tem um pastejo desuniforme, lá no diagnóstico você percebeu que naquele mesmo piquete tem área que sobra pasto e tem área que o pasto está rapado e a lotação está ajustada, é necessário fazer a subdivisão de pasto. Segunda situação, quando você tem 2 tipos de capim dentro do mesmo pasto, impossível manejar isso. Às vezes eu tenho lá um pasto onde tem Mombaça e Tanzânia. Os 2 são da mesma espécie, mas existe uma preferência, uma seleção pelo boi. Então ele vai rapar mais uma espécie forrageira,
e a outra vai ficar subpastejada. Daí a necessidade de fazer uma subdivisão. E a terceira situação é quando eu trabalho principalmente com fazenda de cria, onde eu preciso de muitos piquetes para eu poder separar os animais por categoria. Eu tenho novilha, tem primípara, tem vaca parida, tem vaca solteira, tem touro, tem animal de recria, animal de engorda. Então, numa fazenda como essa, é normal a demanda de muitos piquetes. A gente já sabe que não é bom misturar as categorias, principalmente na fase da reprodução. Então, aí se faz necessário um projeto de subdivisão na propriedade. Vocês podem ver na foto que essa fazenda, que é uma fazenda exemplo, ela está dividida em 5 módulos e cada módulo está dividido em aproximadamente 5, 6 piquetes. Então também não é necessário eu adotar um manejo, que já foi tradicional, de subdividir demais a fazenda. Isso gera custo e às vezes você não tem um benefício em função disso. Então vamos tomar cuidado, é necessário dividir, é vantagem rotacionar, mas não precisa de piquetes tão pequenos. E a situação da tomada de decisão, eu já comentei o que é. Lembro que é importante sempre registrar. Coloque a foto do antes, como a cerca era, com a cerca caindo, pasto grande, e coloque a foto do depois, como a fazenda está agora. Isso entra para o benchmark, isso vai gerar um arquivo para a propriedade. Outra coisa, renovação de pasto ou recuperação. No diagnóstico também foi visto o pasto degradado. Nós vimos isso no campo. Aquele pasto, ele precisa ser recuperado. Não tem a necessidade de fazer a renovação. Então, naquela propriedade, dentro da elaboração do meu projeto, eu vou fazer a sugestão, por exemplo, de aplicar um herbicida, no caso à base de MSMA. Vai controlar as plantas invasoras e vai preservar a cultura principal, que é o tífton. Esse procedimento ele é feito em todos os piquetes da fazenda. O pasto número 1 precisa de herbicida. O pasto número 2, eu vou fazer o controle eu vou ter que plantar outro capim. O pasto número 3 eu não preciso fazer nada. Então, pasto por pasto, vem a sugestão dentro da elaboração do projeto. Saleiro, outra coisa importante também. A gente hoje preconiza disponibilizar pelo menos 6 centímetros de área de chegada para cada unidade animal. Então, a gente precisa fazer alguns cálculos. Um exemplo. Você tem um módulo e esse módulo tem lá uma área de 100 hectares. Se você coloca 2 unidades animal por hectare, eu vou colocar 200 unidades animal no módulo. Vezes 6 centímetros, eu preciso de 12 metros lineares de área de chegada de saleiro. Então, isso precisa ser ajustado. Não é necessário, de imediato, cobrir o saleiro. O saleiro descoberto funciona muito bem. Você vai ter que fazer uma salgação com uma frequência maior. Então, vai demandar uma qualidade de mão de obra maior. Porém, a área de chegada ela tem que estar ajustada. Então, muito cuidado com isso também. E fazer um saleiro descoberto é barato e fundamental para ter uma boa nutrição do gado. Projeto de água também é muito importante. Preconizamos sempre o uso de bebedouros, só que isso gera um custo. Eu tenho gasto em projetos para fazer tudo, onde eu tenho que colocar uma bomba de sucção, jogar água para um reservatório, essa água volta por gravidade e abastece os bebedouros. Eu tenho gasto de 120 a 150 reais por hectare. Então não é muito barato fazer. Se eu estiver aí estruturando uma fazenda de 500 hectares, eu vou gastar aproximadamente 70 mil reais para poder fazer isso. Ok? Porém, se eu tenho uma barragem que está com muita planta invasora, se eu tenho uma barragem que a área de chegada não é legal, isso pode ser recuperado. Então, o bebedouro seria a meta, seria o sonho. Porém, uma barragem com área de chegada firme, que não tem lama, que não tem barro, é o suficiente. Água limpa é o suficiente. Então, a gente sempre vê assim, o que precisa e o que dá para fazer dentro do projeto. Outra coisa que nós olhamos é a parte de curral. Nós falamos no campo também. Foi dado o exemplo de um curral que não é um curral anti-estresse, mas que funciona muito bem.
Então o manejo ele é bem conduzido. E quando não é, cabe ao técnico também fazer algumas sugestões. Vamos fechar o tronco, vamos fechar o brete, aliás, vamos colocar um tronco de contenção, vamos tocar o gado com uma tranquilidade maior, vamos melhorar essa rampa onde o gado desce e geralmente acontece um acidente. Então são coisas que custa pouco e dá um benefício muito grande. Lembro que no projeto de condução, no processo de condução do projeto, é fundamental o acompanhamento do ganho de peso. E para acompanhar o ganho de peso, eu vou ter que usar o curral com uma frequência muito grande. Esse curral tem que ser funcional. Outra coisa que nós olhamos é a disponibilidade de sombra. É um assunto relativamente novo na pecuária de corte, principalmente para quem trabalha com zebu, mas que é um assunto que a gente tem focado muito. Vários trabalhos, inclusive um trabalho feito aqui na FASU, mostra que o zebu, ele gosta de sombra, ele responde, ele ganha mais peso quando ele tem acesso à sombra. E o interessante é que o boi, ele nos mostra muita coisa, a gente aqui não consegue enxergar. Você pode observar na foto, tem foto de 4 fazendas diferentes, onde o gado está todo debaixo da árvore, e animal zebu. Então, se esse animal não tivesse desconfortável com o sol, ele não estaria na sombra. Então, o boi está nos contando que aquela situação de calor, para ele não está legal. Então, é sugerido fazer a arborização. Eu, particularmente, tenho trabalhado muito com eucalipto. É uma planta que cresce muito rápido, dá uma copa muito boa, porque é uma sombra projetada, diferente, por exemplo, de uma sombra de uma mangueira, onde não tem corrente, circulação de corrente de ar, e aí continua tendo estresse calórico. Então, eu prefiro trabalhar com sombra projetada e eucalipto pela velocidade de crescimento. Existe um mito que o eucalipto seca o solo, muitos pecuaristas não gostam de trabalhar com ele, mas, na minha opinião, não tem problema nenhum. Então, como seria o nosso projeto? Vamos colocar isso aqui na lousa só para ficar melhor entendido. Vamos pegar aquele pasto, provavelmente ele não vai ser tão retangular assim. Nós vamos pegar esse pasto que está com pastejo desuniforme e vamos subdividi-lo. Vou fazer aqui 4 divisões, ou 5 ou 6, não faria mais do que 6. Esse pasto ele está sendo subdividido, eu vou criar aqui no centro uma área de lazer. Lembra aos senhores que essa área de lazer, ela não pode ter menos do que 10 metros quadrados por unidade animal. Nessa área de lazer, eu vou concentrar aqui o bebedouro, e em volta dessa área de lazer, eu faço a arborização com os eucaliptos. Então, o animal vai ter aqui tudo que ele precisa. Ele tem um pasto bem manejado, ele tem a água de bebedouro, ele tem o saleiro coberto ou descoberto, isso não faz muita diferença, e ele tem a sombra para, num momento de estresse, ele poder ficar lá tranquilo. O pasto ele foi dividido em 4 piquetes, então isso não vai gerar muito custo para a fazenda. Quando eu faço muitas divisões, às vezes o projeto fica inviável.